Blue Life, que é o nome da nossa próxima sinopse, conta a história de Daylan, um salva-vidas de elite do Rio de Janeiro com seus poderes dos estados da água e metamorfose da forma animal marinha. Ele luta contra monstros marinhos criados pela poluição dos mares cariocas. Eu sempre comento sobre isso, né? A gente tem às vezes uma ideia ali que não está muito aprofundada ainda. Eu não sei se foi a tentativa do autor de resumir a história aqui para encaixar no modelo para análise, que deixou vários pontos de fora, com certeza tem cenas e outras coisas que ele imagina, mas tem a questão também às vezes de eu não ter muito conhecimento de quem é o Daylon além do poder dele. E aí quando isso acontece, né, eu não tenho como saber se o autor desenvolveu mais esse personagem ou ele realmente só pensou no poder, que é uma coisa que costuma acontecer com muita facilidade, principalmente quando a gente está começando a fazer uma história e tal, ainda mais quando a gente quer fazer uma história de ação, porrada, naquele modelo mais shonen mangá mesmo, né? De pancadaria, a gente imagina um personagem e associa um poder a ele e é isso, e aí o personagem acaba ficando um pouco raso. Então, o que eu aconselho fazer nesse caso aqui, falando sobre criação de personagem, que é basicamente o que a gente tem aqui, né? Uma premissa de história de contexto, onde ele é um salva-vidas e ele vai enfrentar criaturas marinhas. Legal pra caramba, acho que dá pra fazer umas cenas de desenho bem legal. Só que aí tem dois elementos, né? A gente pode ir com essa história para alguns caminhos. Você pode fazer uma história de comédia, por exemplo, onde vai ter essa ação, mas você vai focar em situações engraçadas e tal. Funciona também. Gintama, por exemplo, é um mangá que tem muita cena de ação, mas ele é muito focado e calcado na comédia. Então, essas cenas de ação são só para dar uma recheada ali no que realmente é o Gintama, que é comédia. Beelzebub também é um mangá barra anime que eu adoro, por sinal, e que também é isso, ele tem bastante ali ação e tal, mas ele é calcado na comédia. Eu acho que é algo que funciona aqui. Ou você pode ir pro full ação mesmo, onde você vai ter ali toda uma trama, um desenvolvimento e tal, aquela coisa um pouco mais padronizada. Independente do que for seguir, a gente precisa desenvolver e estabelecer quem é esse nosso personagem para além do poder dele. Então, ele é um salva-vidas. Por que, que ele virou salva-vidas? Por que, que ele quis essa profissão? Da onde veio o poder dele? Quando eu falo da onde veio o poder dele, não precisa ser aquela explicação mirabolante e tal de caiu um meteoro na Terra e aí esse meteoro se partiu em 1 milhão de fragmentos. Esses fragmentos soltaram radiação numa determinada região e pessoas que estavam próximas da região onde esses fragmentos caíram acabaram adquirindo poderes e tal. E aí ele é filho da mulher que ficou perto desse fragmento e aí por isso ele é o primeiro nascido já com esses poderes dentro do DNA dele, por isso que ele é mais forte. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente também, outra característica de quando a gente está iniciando a história e pensa só em personagem, poder, origem, a gente às vezes acaba criando algo muito mirabolante para a origem daquele poder que, se não for o foco da história, abordar isso de alguma forma, se isso não for relevante para a história, os poderes eles podem só ser algo que já existe naquele mundo naturalmente. Pode ser tipo, o Daylon ele é de uma raça de homens sereia, homens peixe e tal. A mãe dele é uma sereia, todos eles têm poder de água, ele tem poder de água, beleza, fechou. Tudo certo. Nesse mundo várias pessoas têm alguns poderes, etc. O Daylon nasceu com poder de água, tudo certo, sabe? Então, hoje já é território comum personagens terem poderes. Desde que você coloque um contexto onde aquele poder seja explicado e que não seja tipo, todo mundo é normal, o Daylon só tem poder, e ele tem poder porque sim, porque o autor quis, desde que não seja algo assim tão escancarado, tudo bem. Pode ser, tipo, ninguém tem poder, o Daylon tem, e aí é um mistério pelo qual ele tem poder. Só que é aquele negócio que eu falo. Aí a gente vai, de alguma forma, na história, abordar isso como um assunto a ser tratado. Como o Daylon tem poder. Então é isso que eu quero dizer aqui. Você não necessariamente precisa fazer todo um lance de origem, ainda mais em histórias mais curtas, histórias mais simples. Se a pegada da história for mais comédia, te dá mais liberdade para poder brincar com essas coisas. Por exemplo, realmente, o Daylon tem poder porque sim, ele nasceu com poder de água e é isso, e dane-se, aceita. Você cria situações engraçadas em cima disso, você cria piadas em cima disso e beleza, tá feita a origem. A origem é para ser uma piada. Então, tudo varia muito de como você quer contar, como você quer desenvolver essa história, né? Mas o que eu quero dizer, além do lance do poder e da origem do poder, como eu disse, quem é ele, por que ele quis fazer isso, qual o objetivo dele com isso, vamos lá, vamos criar aqui uma origem rápida. Então o Daylon, ele é um garoto ali, a família dele inteira tem poderes relacionados à água ou algo desse tipo, ou o poder dele é passado através
como se fosse uma espécie de herança, e aí a mãe dele morreu afogada para tentar salvar ele, e aí nisso ele herdou poderes de água. Apesar de não fazer sentido ela ter poderes de água e morrer afogada, mas enfim. Só tô tentando inventar aqui um motivo para ele se tornar um salva-vidas. Então, alguém que ele gostava muito, um amigo, vai, pronto. Todos da família dele têm esse poder de água, um amigo dele morre afogado, ele não pôde salvar esse amigo, mesmo que ele tivesse poderes e pudesse controlar a água, ele tentou e não conseguiu, e aí isso cria esse ímpeto nele de eu quero desenvolver meus poderes para que eu possa, e aí entra até aquele lance que muita gente também gosta de colocar, né, autores iniciantes, que é o lance do treinamento do personagem e tal, para desenvolver os poderes, assim. Eu sempre coloco que o treinamento ele tem que cumprir um propósito direto na história de, eu quero treinar para X, né? Do mesmo jeito que você fala assim, eu quero fazer isso para tal. Toda ação tem um objetivo. Então, o personagem tem que ter alguma certa clareza nisso. Então, ele quer desenvolver os poderes dele para poder ajudar outras pessoas, para que isso não aconteça de novo. E aí, beleza. Esse é o objetivo dele. Claro, esse objetivo não dá pra gente aquele início, meio e fim de uma história mais padronizada, né, onde você tem uma trama ali decorrendo. Esse objetivo mostra porque que ele virou essa profissão. Nessa profissão ele salva a pessoa todos os dias, então todos os dias ele está realizando o objetivo dele. E isso dá pra gente um status quo muito perfeitinho pro personagem, né? Perfeitinho no que eu digo, tipo, ele tá vivendo a vida dos sonhos dele. Então vamos supor que você quer ser mangaka e quer conseguir trabalhar com isso, quer conseguir pagar suas contas com isso. Então, a sua vida é fazer mangá e pagar suas contas com isso, então beleza, seu objetivo está completo. Quando a gente vai desenvolver uma história, eu sempre falo que a gente acrescenta problemáticas na história que afastem o personagem de algum objetivo dele, de modo que ele precise correr atrás desse objetivo, e ao correr atrás desse objetivo, a gente tem uma história, a gente tem uma trama. Então, se queria fazer uma coisa mais padrão aqui, dá para manter isso, só que aí, de repente, tem algum acontecimento que vai fazer com que o Dylan precise ir além de só ficar salvando pessoas ali na praia. Ele precisa fazer alguma coisa a mais, ele precisa ir para outro lugar, ele precisa ir resgatar alguém que foi sequestrado por um desses monstros ou algo assim. Enfim, por aí vai. Vamos supor que em uma das vezes que ele estava salvando uma pessoa ali, ele acabou atacando alguém que na verdade era de uma raça submarina, e aí essa raça submarina resolve emergir e atacar ali. E agora o Dylan se sente culpado por conta disso e ele quer enfrentar essa raça submarina porque senão pessoas vão morrer por culpa dele. E aí ele tá sentindo exatamente como ele sentiu quando era criança e mataram o amigo dele. Claro, eu ainda acho que essa sensação de quero salvar o mundo talvez é pouco pessoal para você acompanhar o personagem, então teria que colocar algumas coisas, alguns desenvolvimentos ali. Talvez esse lugar onde ele mora seja uma pequena vila onde ele conhece todo mundo e aí por isso tem uma sensação um pouco maior. Aí a gente desenvolve esses personagens desse vilarejo, etc. ali, para que a gente também tenha um certo apego com eles e possa comprar melhor essa motivação de salvar eles. Enfim, então cada coisa que a gente cria na história gera meio que uma consequência na gente como autor, porque a gente precisa desenvolver ou precisa fazer ou algo do tipo. Como eu disse, se for uma história de comédia, eu consigo imaginar muito claramente a gente ficar nesse status quo mesmo. Então, o Dylan, ele tem essa questão de querer salvar ali as pessoas e querer desenvolver os poderes dele. Então a gente vai contar histórias episódicas ali, né, aventurazinhas de qual que é o problema do dia, vamos resolver o problema do dia, sempre abordando essa questão de o Dylan, ele quer salvar as pessoas, ele quer desenvolver os poderes dele para poder salvar mais pessoas, e é isso. E aí de vez em quando pode acontecer dele não conseguir salvar, isso vai dar uma carga de drama, etc. Enfim, a gente brinca com isso, mas não necessariamente contando essa história que eu falei começo, meio e fim, onde você tem necessidade de criar uma problemática maior que faça o protagonista se mover para resolver essa problemática ou para correr atrás de algum sonho maior que ele tenha, né? Algum objetivo maior que ele tenha. Você pode simplesmente só realmente fazer vários episódiozinhos, igual são vários modelos de quadrinhos, séries, etc., onde cada episódio, né, cada capítulo, você resolve simplesmente aquela situação do começo até o final, e beleza, tá feito. É algo que funciona também, principalmente no modelo que essa história aqui foi escrita, né? Eu acho que funciona muito bem, aliás. Só tem que conseguir desenvolver isso para que você consiga, sei lá, 20 capítulos, 20 páginas, por exemplo, 25 páginas, contar uma história fechada ali nesse contexto, onde você consiga apresentar o personagem mais ou menos para o leitor entender quem é ele, o que ele quer, etc. E a situação, o problema que ele vai ter que resolver ali
que não vai ser só, porque senão ficaria também muito monótono toda a situação ser: estou ali moscando, alguém começa a se afogar ou a ser atacado por um monstro, vou lá, derrota esse monstro, acabou a situação, o problema. Né? Você tem que criar outras dinâmicas aí envolvendo a situação para que a gente possa, né, ter uma história um pouco mais interessante para ser acompanhada.